Tem uma questão de que são bloqueios do poder político e econômico, na verdade, e que são muito bem representados pelos gestores públicos. Então a Receita Federal tem uma postura conservadora em termos disso. Então, por exemplo, eu fui ver um seminário sobre gasto tributário, em que o secretário, à época, o secretário de Acompanhamento Econômico, agora secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, colega meu do IPEA, usou os argumentos de que não tem muito espaço fiscal para você crescer o imposto de renda ou a progressividade, porque nós temos uma base reduzida de contribuintes. Então, os gestores normalmente gerem ou apresentam análises que tentam mostrar que nosso problema não é, no campo da fiscalidade, um problema ligado à justiça das cargas ou à justiça da distribuição das cargas. Isso é uma coisa, tentar mostrar que nós não temos como distribuir via tributação pelas características da informalidade, baixa população passível de contribuição. Isso é uma coisa. De outra parte, também muitas das pessoas que estudam a questão fiscal, e em particular a questão tributária, ou seja, o financiamento do orçamento, acreditam que um instrumento nobre em termos distributivos é o gasto. Então, esses dois argumentos tiram a questão da equidade e dos impactos redistributivos da tributação do debate, ou seja, de um lado não é um instrumento nobre para tanto e de outro tem pouco espaço para ser utilizado. O que acontece é que quando a gente tem o que aconteceu recentemente foi que a discussão, principalmente levantada pelo Piketty, muda um pouco o cenário, porque ele, nascido no mainstream econômico, uma pessoa filiada da tributação ótima, vem com críticas à suboneração do capital, aos benefícios do capital e começando a colocar propostas de tributar mais os rendimentos do capital que as pessoas físicas recebem e principalmente e também colocando a importância de ter uma tributação sobre heranças mais pesada, mas não só isso, como uma tributação internacional sobre o capital. Então o Piketty é uma figura-chave para que o problema das contas não fiquem restritos só a uma recomposição, como você disse, mas também se foquem na questão da equidade. O que a gente tem que tomar cuidado, em alguma medida, é saber os limites da tributação em termos distributivos. O mais importante é a gente ter uma boa carga para sustentar um bom Estado. E nesta boa carga, não resta dúvida que os tributos de caráter regressivo, como o imposto sobre consumo, tem importância. Então, não deixa de ser verdade que o instrumento nobre vai ser o gasto, mas a gente não pode deixar de usar um instrumento tributário como um instrumento redistributivo, ainda mais que agora no cenário mundial, economistas da respeitabilidade do Piketty, ou que ganharam uma evidência, colocam isso na ponta na ordem do dia, como o Tobin também colocou, como Stiglitz colocou, ou seja, o mainstream econômico está muito mais avançado do que os gestores públicos, analistas acadêmicos ou políticos brasileiros neste debate. Vamos separar uma coisa, o tributo que muita gente usa como exemplo das aeronaves, lanchas e jet set, é um tributo como o IPVA que eles querem que tenha. É um imposto sobre o patrimônio, não é um imposto sobre o consumo. No caso do imposto sobre o consumo, a boa experiência internacional chegou à conclusão de que o melhor é você ter um tributo de base ampla com poucas alíquotas. A ideia que a gente tinha de tributar mais pesadamente bens conspícuos ou bens de consumo das classes elevadas, ou você desonerar ou isentar os tributos das classes mais pobres, tem efeitos perversos em termos de eficiência e de funcionamento do sistema. Então hoje você defende uma alíquota ou pouquíssimas alíquotas e um IVA, um imposto sobre valor agregado, que você varra toda a cadeia. Porque hoje o nosso problema dos impostos sobre consumo é que eles não alcançam serviços, têm dificuldade de calçar bens intangíveis e são as coisas que mais cresceram. Como você tributa a internet, como você tributa uma compra de internet, os serviços todos. Então a ideia é ampliar a base e ter poucas alíquotas. Tem uma crítica também ligada à isenção ou à desoneração dos mais pobres, é quando você isenta feijão, arroz, medicamentos, parece que você está beneficiando os pobres. De fato está, porque se for uma translação geral do preço, o preço vai cair, a renda real dos pobres vai subir mais que a renda real dos ricos. Mas em termos do que você abre mão de recursos, você está abrindo mais mão de recursos dos ricos, porque eles consomem mais, do que dos pobres. Então começou a se ver
que fazer política distributiva, tributária, via tributos sobre consumo, tem isso, tem um trade-off, porque de um lado aumentou a renda real, mas eu estou perdendo a arrecadação, principalmente a tirada dos ricos. Então, isso de fato se alterou. Nós temos que ter um IVA que seja o mais simples possível, no sentido de ter base amplas e poucas alíquotas, e se é para fazer benefícios, é para fazer benefícios via o gasto, e se é para tributar mais os ricos, é via tributo sobre patrimônio e sobre a renda pessoal. Ainda que hoje no Brasil tenha um trabalho que proponha, devolver o dinheiro que o pobre pagou sobre tributos. Então, o pobre vai no supermercado, compra um monte de produtos, os produtos essenciais, que é uma discussão grande o que é essencial e o que não é. Então a gente começa discussões do que vão ser os produtos beneficiados. E você dá um voucher para ele pegar o dinheiro de volta. Eu acho que como eu disse para os colegas, é melhor ver quanto que eles mais ou menos pagam e dar um voucher sem precisar fazer todo um sistema administrativo da pessoa ir lá, pegar a nota, registrar o CPF, ver se ele está no cadastro do Bolsa. Não, essas coisas é melhor via gasto. Ou seja, é melhor uma farmácia popular, é melhor um Bolsa Família, é melhor um SUS forte, é melhor uma educação integral. Nesse sentido, é melhor do que você usar instrumentos tributários. No imposto patrimonial, a gente não consegue muito mensurar o patrimonial de heranças, principalmente, e mesmo os patrimoniais recorrentes. Os impactos distributivos, no cross-section, um pedaço do tempo é pouco. É muito mais o exemplo de uma cultura em que você tem uma tributação sobre a riqueza em termos recorrentes ou sobre a riqueza na hora da transferência pesado, tentando equalizar oportunidades. Ele não tem nem tantos efeitos arrecadatórios, e os efeitos distributivos não são tão de grande monta. Mas é importante para você passar uma ideia e consolidar uma cultura de que quem tem mais paga mais, de que a herança não deve ser livre, leve e solta, você tem que tributar ela para tentar de alguma medida não deixar o herdeiro partir na frente dos seus cidadãos da mesma idade que estão entrando no mercado de trabalho. Mas isso não tira todos os benefícios que esse rico herdeiro teve. Porque se você tributa a herança dele ou tira a herança, a escola que ele fez é melhor, os livros que ele teve em casa é melhor, o ambiente familiar era melhor. Tá? Então, mesmo que eu confiscasse tudo, ele também ia estar correndo na frente. Existe uma discussão muito candente sobre isso, que os liberais, de alguma medida, queriam tributos muito altos sobre a herança, porque ela vai contra a ideia de igualdade de oportunidades. Mas existe um problema de você também desincentivar poupanças. Então, como calibrar isso que é um problema? E como você fazer isso de forma a que seja efetivo e que o planejamento tributário não seja presente. Então, nos Estados Unidos, tributam altamente as heranças e eles fazem várias políticas de planejamento tributário. Transferem em vida, transferem em poucos montantes, criam empresas, criam fundações e assim por diante, para de uma forma ou outra diminuir os encargos sobre herança. Na herança, o planejamento tributário se faz muito presente. Então você também tem dificuldades de você apurar isso. Por isso que alguns países preferem tributar na renda. Se você é um herdeiro, você vai ter um fluxo de renda muito alto, o imposto, tua renda vai subir naquele ano, tunga ele como um fluxo e não como um estoque. Então, isso são debates que estão muito presentes hoje em dia. E o que eu acho importante é ter presente que o Piketty, principalmente, levantou que a herança é responsável por mais ou menos, eu não sei se ele fala 2/3 como mecanismo de reprodução das desigualdades. Então, a gente teria que atacar isso, ele colocou isso em foco, mas a experiência recente internacional mostra que a tributação sobre herança tem, apesar de alíquotas elevadas, não tanto efeitos sobre arrecadatórios e os efeitos distributivos são de difícil mensuração e não são tão grandes quanto espera. Mas quando o Piketty coloca esses números e propõe uma tributação ainda mais pesada sobre herança, a gente tem que começar a reavaliar esse tipo de coisa. É interessante você avaliar que o crescimento da nossa, se você pegar a pós-Constituição, a Constituição 88, mas começa a valer muita coisa, regulamentações da LOAS, Lei de Custos e Benefícios da Previdência, depois mesmo as coisas do SUS, a partir de 90, 91. E ganha destaque com o Itamar, quando o Itamar também, porque o Collor levantava um pouco a barriga. Então, se você for ver a carga tributária de 92 até 2005,
ela subiu 10 pontos percentuais mais ou menos. Se você for pegar as analistas, você vai descobrir que sempre tem dois viés analíticos. Um deles vai dizer que a Constituição pressionou. E nesse sentido o governo teve que lançar mão de novas fontes, ou seja, CPMF, aumento do PIS/COFINS e assim por diante. Principalmente aumento do PIS/COFINS, aumento da CSL, outras coisas para tentar financiar essa nova onda de direitos que teve na Constituição. Vai ter analistas que dizem isso, nossa carga subiu para atender ao gasto constitucional, o que vai em linha com o que o próprio Sarney dizia à época, o nosso orçamento não cabe na Constituição. Ou seja, quando a Constituição foi aprovada, gestores, o presidente da República dizia que ela ia muito além das potencialidades orçamentárias do governo. Esse discurso se preservou o tempo todo, dizendo que esses direitos sociais pressionam o orçamento público e, nesse sentido, tiveram que lançar mão de subterfúgios para aumentar a arrecadação. Principalmente majoração do PIS/COFINS, em especial majoração do PIS/COFINS e outras medidas também. Também teve medidas no imposto de renda da pessoa jurídica, teve aumento da CSL, IOF foi usado e assim por diante. Se você vai pegar os heterodoxos, eles vão dizer que tudo isso é dívida pública. A pressão sobre a dívida pública e a pressão sobre a dívida pública que se refletiu na obrigação, porque tiveram acordos assinados com o Fundo Monetário, com os organismos multilaterais, de você ter superávit primário. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É o conjunto das duas obras. Ou seja, você tinha pressões ligadas à dívida pública e você tinha pressões ligadas aos direitos. E, nesse sentido, aumentaram a carga. O que aconteceu nesse íntere também, em termos da arrecadação? Existia nos anos 90 uma ideia de que você teria que fazer políticas de atração de capital. E o Brasil tinha problemas durante os anos 90, problemas de balanço de pagamentos, de saldo em transações correntes. Quanto mais dinheiro viesse para entrar para dentro do Brasil, era bom. Usavam política monetária para isso, usaram a política cambial e a política tributária também. Não é à toa que em 95 desoneram lucros e dividendos e criam a figura dos juros do capital próprio e diminuem as alíquotas de imposto de renda. Todas essas medidas são para aumentar a atratividade do capital internacional, tanto em bolsa, quanto em investimento direto, quanto no mercado financeiro em geral. Então, se você for ver, o desenho foi pressões por direitos, pressões pela dívida pública e um certo receituário de desoneração dos ganhos do capital para que você tivesse condições de atrair esses capitais. Nesse sentido, você foi criando muitas dificuldades na continuidade do pacto federativo que te fez. Por quê? Porque a União se utilizou de instrumentos que eram só ela que arrecadava, enquanto os estados estavam premidos nas suas obrigações. Então, e como toda a arrecadação dos estados é muito procíclica, então eles sofreram muito com isso. Então, na verdade, o que você assistiu foi os estados começando a ter um problema fiscal sério, a União tendo um alívio e fazendo valer os direitos, e isso num cenário em que os estados também buscavam atrair investimentos usando seus instrumentos tributários. E ao fim e ao cabo, nós ficamos com o PIS/COFINS majorado, nós ficamos com os impostos indiretos mais majorados, uma diminuição da tributação da pessoa física e sem solucionar os problemas fiscais dos estados. No sentido de que até piorou, porque vai dar isenta daqui, isenta dali, para trazer a Volkswagen aqui, para trazer a Havaiana dali, e não importa. Então, o desenho foi guerra fiscal, busca de investimento, num cenário que você precisava disso. O governo federal também, soberano capital, e ao mesmo tempo duas pressões muito presentes. A pressão para fazer valer o pagamento da dívida social. Nos anos 90 se falava que nós tínhamos uma dívida social grande, né? E ela tentar se pagar com a Constituição começou e depois se terminou. Então, essas duas pressões, a pressão pela dívida, pelo financiamento da nossa dívida pública cada vez mais cara e também a pressão pelos gastos sociais. E, nesse sentido, se esgarçou um pouco o pacto social, o pacto fiscal. E também não se deixou muito claro o pacto social, né? Porque você ampliou direitos, mas você não teve nenhuma política de atração das classes médias a esses serviços, essas ofertas públicas. Essa que é a situação. Então, você também teve a classe média se afastando ou não voltando a usar os serviços públicos. E aí você criou um cenário, no momento da crise, quando a crise se agudiza, as pessoas serem muito reclamarem muito. De um lado,
do custo que se paga, ainda que não seja todo mundo que sente, e do que você recebe do outro lado. E aí, anti-tributo, anti-oferta pública, nós entramos nesse rodão, a crise econômica se agudizou, virou uma crise política, e aí o receituário de economizar, de austeridade, começou a ganhar importância e destaque, e nós entramos numa crise grave, mais grave ainda, econômica e política.